Boa noite a todos. Márcio, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. É sempre um prazer muito grande a gente poder fazer esse intercâmbio entre as casas, porque nós estamos sempre aprendendo alguma coisa um com os outros. Na nossa missão, no nosso trabalho, não só como espíritas, mas principalmente como discípulos do Cristo, a convivência e a troca de experiências é o que vai nos agregar e é o que vai nos levar adiante nas nossas jornadas. Nenhum de nós aprende sozinho em sua caminhada. Todos nós necessitamos de alguém ao nosso lado para que nós possamos trocar experiências, na hora da necessidade, inclusive, sermos amparados e sermos ajudados. Essa convivência e essa troca de experiência é o que nos fazem melhores, é o que nos fazem maiores e é o que vão nos levar adiante no nosso crescimento e na nossa jornada espiritual. Então eu sou o primeiro a agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje, para que nós possamos trocar, para que nós possamos aprender juntos nessa caminhada. Aqueles que estão vindo pela primeira vez, eu peço desculpas que vocês vão ter que escutar a mim e não alguém mais assim, como é que se fala? De calibre, de porte. Eu espero que vocês não se assustem, eu espero que vocês possam voltar outras vezes, viu? Não levem em consideração só esse palestrante que está aqui hoje. Tem gente muito melhor que eu nessa casa. Se você não gostar, por favor, volte a semana que vem, porque tem gente melhor, viu? Por favor, não se assustem. Sal da terra e luz do mundo. Quando a gente olha essa passagem, a primeira vez que a gente lê essa passagem no Evangelho, geram muitas dúvidas, muitos questionamentos, porque talvez a gente não consiga entender diretamente e extrair o espírito da letra do que nós aprendemos e do que está nos Evangelhos. Essa passagem, Sal da Terra, Luz do Mundo, ela está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. E ela vem logo depois das bem-aventuranças. O capítulo 5 de Mateus, o capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus é onde estão inclusos o Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha, no capítulo 5, começa com as bem-aventuranças. Essa frase, essa passagem que nós vamos estar vendo hoje, ela vem logo na sequência das bem-aventuranças. E qual é a mensagem central que nós podemos extrair das bem-aventuranças? A bem-aventurança são o maior tratado de comportamento e de valores morais já trazidos pela história ou para a humanidade. É uma verdadeira aula de vivência cristã. Quando nós vamos vendo todos esses ensinamentos que são trazidos na bem-aventurança, nós temos ali alinhavados os comportamentos que o Cristo espera de nós para que nós possamos alcançar uma vida feliz. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos e puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A Marta Antunes, que é uma diretora da FEB, ela tem um livro chamado O Evangelho Redivivo. E nesse livro ela faz, que é um livro, não só um livro, mas é também um livro de estudo, porque ela também esmiuça frase por frase do Evangelho, trazendo, digamos assim, o espírito da letra em todos esses ensinamentos. A Marta diz que o Sermão do Monte traça um roteiro moral seguro para a nossa evolução espiritual. Se nós conseguimos seguir essas palavras das bem-aventuranças, nós vamos estar nos candidatando a uma evolução moral, porque nós vamos estar incorporando em nossas vidas, em nossas atitudes, comportamentos condizentes com os valores cristãos. Isso é um grande desafio para nós, porque os valores do Cristo são, na grande maioria das vezes, frontalmente contrários aos valores do mundo.
O mundo diz para você, seja o maior, seja o melhor, seja o mais rico, tenha mais posses, tenha mais poder, seja o maior ou o melhor em todas as coisas que você está fazendo. E o Cristo diz, seja humilde, caminhe 2.000 léguas com aquele que te pediu que caminhasse 1.000 léguas. Aquele que pediu a capa, dê também a túnica. Perdoe, desconsidere, seja humilde de coração. Então o mundo nos pede uma coisa, o Cristo nos pede a outra, e esses valores são conflitantes. Então este é um processo extremamente exigente de nós para que nós possamos alcançar. Mas a grande beleza dessa mensagem é que ela é uma mensagem que ela vale para todos nós. Não é uma mensagem que é apenas para os escolhidos ou para aqueles que foram, digamos assim, que têm uma missão especial de levar a palavra ou o evangelho um pouco mais adiante. As bem-aventuranças significam o roteiro de comportamento que nós temos que levar. Ok? Feito essa pequena abertura, como é que nós podemos trazer essa questão do sal da terra e da luz do mundo para nós, para que nós possamos nos embasar disso e trazer as bem-aventuranças dentro do nosso roteiro e da nossa vivência? Depois que eu tiver um curso aqui... Nossa, isso está fácil. Espiritismo também é cultura. Vocês sabem o que é uma perícope? Perícope é um trecho com sentido completo, utilizado para transcrição, análise e etc. E a perícope é um excerto bíblico selecionado para leitura, sobretudo uma leitura litúrgica. O que é uma perícope? Quando você pega o Novo Testamento, e no Velho Testamento também, o Novo Testamento ele é separado por trechos. E em cima de cada trecho ele tem um pequeno título, dando uma ideia da narrativa que vai ser feita naquele trecho. E aí, então, para efeitos de estudos, você estuda sempre uma perícope, porque aquele trecho engloba um fato, um acontecimento ou uma lição que nós poderemos estar extraindo algo daquilo. Então, no Evangelho ou na tradução do Novo Testamento feito pelo Haroldo Dutra Dias, nós vamos ver que o título dessa perícope que nós vamos ler é Missão dos Discípulos. Vós sois o sal da terra, se porém seu sal tornar-se insosso, com que se sagará, vós sois a luz do mundo e assim por diante. O tópico aqui não é essa passagem propriamente dita, mas é o título dela. Missão dos Discípulos. Olha a estrutura do Novo Testamento. Mateus capítulo 5, ele abre com as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os mansos, os pacificadores, aqueles que sofrem e assim por diante. Aí vem essa passagem, missão dos discípulos. O que seja um discípulo? Como nós podemos definir o que seja um discípulo? Um discípulo é uma pessoa que recebe a instrução com relação a quem lhe dá, é aquele que aprende, é um aluno, é aquele que segue as doutrinas de outrem. Ou, em outras palavras, somos nós. Todos nós somos discípulos porque nós estamos aprendendo de alguma coisa. E é importante que a gente saiba salientar a diferença entre apóstolo e discípulo. Um apóstolo, no sentido literal, é um emissário, é aquele que é enviado. Um apóstolo foi escolhido especificamente por Jesus para levar a sua mensagem a outros povos, ou a outros lugares, ou a outros conhecimentos. Então, todo apóstolo é um discípulo, mas um apóstolo é um escolhido para levar a mensagem a algum outro lugar. Mas nem todo discípulo é um apóstolo. O que eu quero dizer com isso? Que a mensagem do Cristo é para todos, vale para todos e não para alguns poucos escolhidos. Ela está ao alcance de todos nós e ela pode ser facilitada pela sua interpretação quando nós vamos estudando essas perícopes, essas passagens, ponto a ponto, palavra por palavra. Por quê? Porque esse é o papel do aluno. Esse é o papel do estudante. Até
8 anos atrás, quando eu estava na high school, eu me lembro... 9, desculpa, eu errei na conta. 9 anos. Até 9 anos atrás, quando eu estava na high school, o que nós fazíamos, quando a gente tinha que aprender alguma coisa, nós pegávamos um livro, porque naquela época ainda tinha livro, naquela época não tinha iPad, nem as coisas eletrônicas, a gente ainda estudava com livro de papel e tudo mais. Nós pegávamos um livro e nós íamos estudar aquele trecho, sublinhava as palavras, não conhecia o sentido, ia no dicionário, buscava. Nós estudávamos alguma coisa para que nós pudéssemos aprender e ao final do semestre ou do tempo letivo que fosse, a gente passasse pelo quiz, pelos testes, pelos exames. Qual é o papel do discípulo? O papel do discípulo é aprender da mensagem do Cristo, extrair isso nas nossas vidas, para que, perante as provas da nossa existência, nós possamos utilizar esses conhecimentos face aos desafios que nós enfrentamos. A missão do discípulo é incorporar esse ensinamento para que num momento de dor e de dificuldade nós possamos e saibamos compreender o que está acontecendo com a gente, de que forma nós podemos reagir e como nós vamos tirar a melhor lição e o melhor proveito daquilo. Quando nós entendemos que todos nós temos um trabalho e uma missão a desenvolver, que todos nós temos uma capacidade, que todos nós temos o conhecimento para levar adiante, que nenhum de nós carrega um fardo maior do que aquilo que os nossos ombros têm a força e a capacidade de levar. Quando nós sabemos e encaramos que na multiplicidade das nossas existências, nas muitas vidas, nós vamos recebendo as lições progressivamente para que nós possamos chegar à perfeição, nós entendemos que os desafios são apenas testes e provas da vida para saber se nós aprendemos muito bem a lição que está contida nos evangelhos. É isso que se espera de nós. Para que nós sejamos discípulos, nós temos que mergulhar nesses ensinamentos, extraí-los e colocá-los no nosso dia a dia, na nossa vida. Essa é o trabalho da missão, esse é o trabalho dos discípulos. Feita essa pequena introdução, vamos à passagem propriamente dita. O sal da terra, o que ela quer dizer? Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. A primeira observação que eu queria fazer nessa frase é o seguinte: reparem que o sal da terra, a terra é com T minúsculo, não é do planeta. Nós não somos o sal do planeta, nós somos o sal da terra, da semente, do arado, do trabalho, da colheita. Esse é o sal que nós somos. Não é do planeta, nós não temos uma missão gigantesca com o planeta. Nós temos uma missão conosco. De usarmos esse sal que nós somos, para que nós possamos arar o terreno dentro de nós, colocarmos as sementes do ensinamento cristão e possamos fazer a colheita da evolução e do crescimento moral e espiritual que nós estamos todos em busca. Esse é o primeiro tópico que eu queria trazer. Sol da terra, do trabalho, do arado interno. O segundo é, quando nós analisamos o Evangelho, quando nós estudamos essas passagens, nós precisamos ir ao tempo do Cristo. Não adianta querer traçar essa passagem até os nossos tempos atuais, porque ele não vai fazer sentido. O que é o sal da terra? O sal é o sal do churrasco, é o sal grosso que a gente põe, é o sal que a gente compra no supermercado para colocar na comida? Se nós fôssemos avaliar esse ensinamento aos tempos de hoje, esse talvez seria o conceito que a gente estaria tentando entender. Mas quando nós vamos ao tempo do Cristo, e nós levamos em consideração o momento histórico em que aquilo foi falado, essa frase e essa passagem tem um outro sentido completamente diferente. Nós precisamos trazer ao contexto do Cristo. O primeiro aspecto é que a questão do sal, ele era uma parte, ela era uma forma de salário, principalmente dos guardas e dos soldados romanos. Parte do pagamento deles era feito em sal.
E por que era feito em sal? Porque o sal era um instrumento, era uma commodity, né, como se diz, era uma mercadoria extremamente valiosa, porque ele tinha uma importância grande naquela sociedade. O sal era o que era usado para a manutenção e a conservação dos alimentos. Porque naquela época ainda o Amazon estava sendo construído, eles estavam formando ainda a questão da Amazon, não dava para colocar pedido de geladeira, de entrega, etc. Eles tinham muitos problemas com os burricos não aguentavam o peso da geladeira, não conseguia fazer entrega. Então o sal era um instrumento de conservação do alimento. Sendo um instrumento de conservação, ele tinha um valor muito grande, tanto que parte dos salários era pago em sal. Sendo o sal sendo forma de pagamento, ele era usado como moeda de troca nas negociações mercantis. Olha, eu te dou um pouco de sal, você me dá um pouco daquilo, eu te dou um pouco de sal, você me dá um pouco de vinho, e aí eram feitas as trocas comerciais. Então o sal tinha um valor, uma importância muito grande naquela época. É importante que a gente entenda essas características para que a gente possa saber, nossa, por que estava falando do sal? A palavra salário vem do sal. A origem dela vem do sal. Porque o sal era como uma forma de pagamento. Então isso era uma coisa importante. Feito essa primeira ressalva, nós entendemos do porquê da importância do sal. Por que o sal era colocado ou foi colocado nessa maneira, dessa forma, e qual que é a importância que ele tem nesse aspecto. Agora, vamos estudar um pouquinho quais são as características e as propriedades do sal. E o que o Cristo está tentando nos dizer com relação a isso. Uma das principais características do sal é que ele é inalterável e ele é incorruptível. Ele nunca recebe, ele sempre dá. Se você pegar um copo de água com açúcar e misturar o sal nele, o sal não vai ficar doce. Mas o açúcar vai absorver o sal. O copo vai ficar com água salgada. Então ele nunca recebe, ele sempre dá. O sal, ele é muito forte, ele se sobressai facilmente. Uma pequena quantidade altera todo o ambiente. Pergunte a uma cozinheira que algum dia tenha errado a mão no sal, o que acontece com a comida. Não, Sandra, tenho certeza. Isso nunca aconteceu com você. Tenho certeza. Você é uma cozinheira de mão cheia. Não, de forma nenhuma. A minha mulher, sim, ela já errou no sal. Hã? Rapaz, você não sabe o que eu já tive que experimentar. Os pratos que ela prepara, a cobaia sou eu. Ainda bem que ela não está aqui, né? Você estava perdido. Ah, mas é por isso que eu estou falando isso em público. O sal, ele é encontrado em abundância, tanto na terra quanto no mar. Nós vamos encontrar o sal nas montanhas do Himalaia, no meio dos terrenos aqui dos Estados Unidos, Salt Lake City, aquele lago que tem lá, é um lago salgado. Nós vamos encontrar isso em abundância no mar, todo o nosso oceano. Então o sal está em toda parte, em todo lugar. O sal conserva os alimentos, impedindo a decomposição. Ele regula o bom funcionamento do nosso corpo. O nosso sangue é salgado. Se você tem problemas de pressão, você regula isso com mais sal ou com menos sal na sua alimentação. E o sal não tem uma aparência característica exterior. Se você olhar assim em cima da mesa, parece pó, né? Parece uma poeira, alguma coisa assim. Não é alguma coisa que se sobressai, que nota, que é alguma coisa assim que é visível aos olhos, que chama a atenção. Nada disso. Então, essas são as características principais do sal. E se a gente agora fizesse um pequeno exercício? Pegasse o título desse slide, em vez de dizer características e propriedades do sal, a gente dissesse características e propriedades do ensino e dos valores do Cristo. Não muda absolutamente nada. Porque o ensino do Cristo, ele é inalterável, ele é incorruptível. O ensino, o valor do mestre, ele nunca recebe, ele sempre dá. Os valores morais são fortes, se sobressaem facilmente. Uma pequena quantidade altera o ambiente. Um pequeno gesto de carinho, uma palavra amiga, um gesto de consolo, um ato de solidariedade e de fraternidade pode mudar todo o ambiente e uma situação. Nós podemos acalmar um ambiente ou uma situação belicosa de brigas, de discórdia,
com algumas palavras, com alguns gestos. Então, em pequenas quantidades, ele muda todo o ambiente. Os valores do Cristo são encontrados em abundância em toda parte, porque ele enviou emissários a todos os cantos e recantos deste mundo, em todas as religiões, em todas as línguas. Desde os tempos do Vedas, ainda na Índia e dos hindus, até os tempos mais recentes, como Francisco de Assis e até Chico Xavier, e por que não também dizer Divaldo, desde os primórdios até os dias de hoje, o Cristo continua enviando os seus emissários, porque nós ainda precisamos de ajuda, nós precisamos ainda sermos guiados em alguns momentos, conduzidos até pelas mãos, para que nós possamos encontrar esses ensinamentos, esses valores e seguirmos adiante. Os ensinos morais conservam os alimentos, impedindo a decomposição. Os valores morais conservam a nossa alma, nos impedindo de cometer mais erros e de nos endividarmos ainda mais perante a eternidade. Esses valores nos limpam, nos conservam, nos mantêm retos no caminho que nós precisamos. Esses valores do Cristo, o valor moral, regula o bom funcionamento da nossa alma. O nosso suor é sagrado. E por que eu falo do suor? Porque essa mudança, esse estudo, esse aprendizado exige trabalho, dedicação, comprometimento, suor. Necessita uma decisão da nossa vida para que nós possamos assumir o nosso papel de discípulo, porque a partir do momento em que nós nos propusemos a aceitar essa mensagem e estudar essa mensagem, nós somos discípulos do Cristo. Como discípulos dele, nós temos que nos portar dentro da nossa capacidade, de acordo com a nossa força, como ele o faria. E os ensinamentos do Cristo não têm uma aparência, uma característica exterior. São os valores que nós precisamos. É aquilo que nós devemos estar seguindo e perseguindo. Então, quando nós colocamos essas características do sal e dos ensinos, eles são exatamente a mesma coisa. Agora, o que nós podemos tirar disso aqui? O que nós podemos extrair disso aqui? Como nós podemos ser sal na nossa vida, no dia a dia que nós enfrentamos? Nós podemos ser sal sendo um verdadeiro cristão, sendo bom no meio dos maus, uma pequena quantidade altera todo o ambiente, sendo justo no meio da injustiça, honesto no meio dos desonestos, prudente no meio dos insensatos, humilde no meio dos orgulhosos, altruísta no meio dos egoístas, sincero no meio dos hipócritas, fiel no meio dos infiéis, resignado no meio dos revoltados, pacífico no meio dos belicosos, virtuosos numa palavra, em meio de todos os vícios e de todas as paixões. Ou, como nós podemos encontrar na passagem O Homem de Bem, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3, se nós seguirmos aquelas características, nós vamos estar sendo efetivamente os discípulos que nós precisamos e sendo o sal da terra. Porque ser o sal da terra é levar estes valores adiante. Eu quero fazer uma pequena ressalva, e eu quero deixar isso bem claro, porque talvez eu não tenha sabido me expressar corretamente. De novo, voltando lá atrás, na importância do sal. O sal era um instrumento extremamente valioso na época do Cristo. Então, quando o Cristo diz o seguinte, vós sois o sal da terra, vós tens valor, vós tendes importância, vós sois importantes no processo de consolidação da mudança dos valores morais da terra nesse princípio. Missão dos discípulos, vós sois o sal da terra. Se nós somos discípulos, nós temos valores, os nossos valores devem ser vividos e representados por nós em qualquer situação.
Isso é bem importante porque também quando a gente vai no livro Caminho, Verdade e Vida, logo no prefácio, no preâmbulo dele, tem uma passagem que diz o seguinte, que Emmanuel descreve, que o evangelho não é um lugar para ser adorado ou usado dentro da igreja. Os valores e os ensinamentos do evangelho valem para todas as nossas atividades. Não existe diferença entre a oficina e a igreja, é o que diz no livro. Então, não existe diferença entre a nossa vida lá fora e aquilo que nós estamos fazendo dentro dos ambientes religiosos. O evangelho é para ser vivido em todos os lugares. Em casa, em primeiro lugar. Nos nossos ambientes sociais, no ambiente de trabalho, nas relações familiares, nas relações com o próximo, na rua, no restaurante, em qualquer lugar que nós estejamos, os valores do evangelho são parte da nossa existência. E eu vou ser um pouquinho mais específico disso lá no final, no último slide. Mas isso é uma coisa bem importante. Vós sois o sal da terra, vós tem valor, vós tendes um trabalho a ser realizado. A missão dos discípulos é levar este valor adiante, vivenciando isso para que todos possam ver, conhecer e travar conhecimento com o meu evangelho. Essa é a missão. E se nós não conseguirmos fazer isso? Se for insípido os valores que nós temos? Para nada serve. O que adianta todo aquele conhecimento que nós passamos anos e anos sentados nos bancos escolares, se chega no final do ano a gente não sabe aplicar, não entendeu, não sabe como utiliza, erra na prova, a gente tem que voltar. Se nós perdêssemos esses conhecimentos, essas qualidades que nós teríamos, ele não me serve para nada esse conhecimento. Visto que a gente não poderia aplicar isso em nada da nossa vida. Então, uma vez que nós adquirimos esse conhecimento, nós não podemos sequer sermos insípidos. Nós temos que levar adiante esse conhecimento. Isso também vale para a nossa fé. Se nós nos desnaturarmos dos predicados que nós adquirimos, se nós não levarmos adiante, não vivenciarmos, não vivermos esses ensinamentos, tudo isso que nós aprendemos será inválido e inútil. Para que nós estamos dedicando tanto tempo ao estudo, ao conhecimento, se nós não estamos vivendo lá fora? Eu entendo que toda mudança de hábito, toda aquela que vai exigir uma mudança, principalmente dos costumes que estão mais arraigados dentro de nós, ela impõe a nós, ainda criaturas encarnadas, sacrifícios, às vezes, inomináveis. Mas, se nós queremos vencer essa luta, o primeiro que nós temos que vencer somos a nós mesmos. O homem mais forte não é aquele, ou o homem mais poderoso, não é aquele que comanda os maiores exércitos ou que tem os maiores instrumentos bélicos em suas mãos. O homem mais poderoso é aquele que consegue controlar e vencer a si mesmo. Esses são os mais fortes. O rompimento com esse eu antigo exige um sacrifício, é um parto laborioso muitas vezes, em que não raro nós vamos experimentar algumas quedas e algumas decepções. O importante é que nós não nos deixemos desanimar, porque nós temos valor, e o Cristo reconhecia disso. Olha só como Cristo sabia dessas coisas. Conhece um tal de Paulo? Paulo, tu vai me negar, tu me amas? Amo. Tu vai me negar 3 vezes essa noite. Não, Senhor, eu jamais te negaria. Pedro, perdão. Eu jamais te negaria. Não só Pedro negou o Cristo 3 vezes naquela mesma noite, como o Cristo deu a ele, Pedro, a incumbência de levar adiante a sua igresia, a sua comunidade. Não a sua igreja, como nós a entendemos. A sua igresia, a sua comunidade. Ele deu a Paulo, aquele que matava e perseguia cristãos ali, saiu correndo atrás de um tantos, mandou matar mais um tantos, mandou apedrejar Estevão e tudo mais. Ele deu a Paulo a incumbência de levar a sua palavra a todo o povo gentio, como sendo, esse é o meu vaso escolhido. Então, ele entregou a pessoas que caíram
a incumbência e o trabalho porque ele acreditava no potencial de cada um deles e sabia onde ele podia chegar. Sendo nós, filhos de Deus, criados com a centelha divina, tendo a partícula divina de Deus dentro de nós, com esse potencial, será que o Cristo não sabe aonde nós podemos chegar? Obviamente que ele nos conhece. E se ele nos conhece, ele nos deu essa oportunidade e essa responsabilidade de sermos seus discípulos e sermos o sal da terra, vivendo e vivenciando esses ensinamentos para que nós possamos levar adiante. Vamos recordar que para o trabalho inicial do Cristo, ele não chamou 12 santos. Ele chamou 12 homens. Que brigavam para saber quem era o maior entre eles, se eu vou sentar à direita, à esquerda do pai e assim por diante, quem será o maior depois de ti, aquelas coisas, que não conseguiam pescar, eles desanimavam, tinham medo de andar por cima da água, né? O outro também lá quase se afogou, porque na hora que foi andar em cima da água, a fé foi falha e ele caiu. Entre tantos, o que eu quero dizer com tudo isso? O Cristo não chamou nenhum santo para estar com ele. E o Cristo, quando está nos chamando, ele sabe a quem exatamente ele está nos chamando. A cada um de nós que tem o potencial do crescimento e da evolução inato dentro de nós. Porque nós carregamos a centelha divina. Como sendo filhos e criação de Deus, nós carregamos a centelha divina do Pai dentro de nós. Sendo assim, nós temos a força e a capacidade de fazer tudo aquilo que o Cristo fez e mais. Sois deuses, podeis fazer as coisas que eu faço e muito mais. Mas chega de sal porque eu já estou ficando com sede. Vamos falar de luz. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do aqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estais nos céus. No livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Cairbar Schutel, ele faz uma análise dessa passagem, do sal da terra e da luz do mundo. E o Cairbar fala o seguinte, que os discípulos de Jesus são a luz do mundo e o sal da terra. A sua tarefa é esclarecer seus semelhantes e, ao mesmo tempo, procurar conservá-los fiéis aos ensinamentos cristãos, proporcionando-lhes as consolações. Então, embasados nessa propriedade do sal, principalmente de ser imutável, incorruptível, com pequenas quantidades, as nossas atitudes passam a ser a luz do mundo. Os pequenos gestos que nós fazemos, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Os nossos pequenos gestos que nós fazemos, tem sempre alguém de olho em nós. E hoje, com as mídias sociais e com essa questão da eletrônica, está todo mundo de olho no que nós estamos fazendo. Aquilo que a gente posta, aquilo que a gente fala. Às vezes a gente fala alguma coisa num ambiente mais privado e tem alguém atrás gravando com o celular, depois publica, depois compartilha no grupo do WhatsApp da família. Grupo de WhatsApp da família. Isso devia ser proibido. Isso devia ser proibido, porque às vezes você faz um pequeno comentário assim tão inocente, tão assim out of the blues, e alguém lá no fundo vai se incomodar porque achou que aquilo era para você e tal, e está feita a encrenca. Então, os nossos pequenos gestos, as nossas pequenas atitudes podem significar muito para alguém. E é isso que ele faz aqui. As vossas boas obras. Qualquer coisa que a gente faça, qualquer pequena atitude, tem sempre alguém vendo a gente. E isso pode impactar alguém. Nossa, essa pessoa fez isso, olha que coisa legal. Você quer ver uma coisa que existem experimentos, inclusive, com relação a isso? É quando você começa uma cadeia de boas ações. Isso, inclusive, há alguns anos atrás, nós tivemos aquela questão do balde de gelo para aqueles que sofriam da ALS, lembram?
Nós tínhamos até uma grande companheira aqui que frequentava a casa, que tinha essa doença. Aquilo virou uma coqueluche, um monte de gente tentando fazer aquilo para despertar o interesse e às vezes até fazer um levantamento de fundos para uma pesquisa. Hoje, qualquer pequeno gesto que você faz, você desencadeia, você incentiva outras pessoas a fazerem a mesma coisa. Entra num ônibus cheio, lotado, que não é o nosso caso aqui, mas na época que eu morava em São Paulo, 12 anos atrás... Gente, não sou tão velho assim. 12 anos atrás, ou um pouco mais talvez, quando você levantava do ônibus para dar o lugar para alguém, aquilo normalmente algumas outras pessoas também levantavam juntos para te oferecer o lugar. Então existe uma tendência das pessoas serem tocadas a fazerem boas atitudes e boas ações, mas precisam apenas de um impulso. Existe uma pergunta no Livro dos Espíritos, que eu não vou saber identificar o número agora, me perdoem por isso, que explica um pouco o papel das tragédias e das destruições. Que as tragédias e as destruições, inclusive, acontecem para que possam fazer despertar no homem o sentido de compaixão e empatia. É uma das razões e é uma das lições que nós aproveitamos e podemos tirar disso. Então, quando você tem uma grande tragédia, a população se mobiliza. Quantas e quantas tragédias nós tivemos nessas últimas décadas, mas que pessoas foram, que entidades foram mobilizadas, que se voluntariaram para cumprir missões. Uma das coisas que me chamou mais atenção, talvez em toda a minha vida, foi aquele terremoto no México, já uns 40 anos atrás. Aquilo teve uma mobilização mundial impressionante e tantas outras tragédias. Então as pessoas se mobilizam, elas fazem isso. Pequenos gestos podem fazer a grande diferença e nós podemos desencadear uma grande ação em prol e a caminho do bem. Então essa é uma das responsabilidades conosco. Fazer com que a nossa luz brilhe diante dos homens para que todos nos vejam as nossas boas obras. Boas obras. Não obras gigantescas. Não grandes arroubos. Sal da terra, com T minúsculo. Do trabalho, da sementeira, do arado, do suor, da colheita. Pequenas atitudes bastam para que a gente possa levar isso adiante. Qual é o papel da luz? Para que serve a luz? A luz serve para aclarar, iluminar, esclarecer, com gestos, ações, posturas e comportamentos. Quando nós somos a luz do mundo, essas pequenas atitudes podem fazer a grande diferença. É assim que nós vamos levar a luz do mundo. Se você pegar diversas velas pequenas e colocá-las juntas, você vai ter um facho, você vai ter um foco de luz gigantesco. Você não precisa de um holofote muito grande, uma ação muito grande, alguma coisa muito visível para que possa fazer um impacto. Mas muitas velinhas pequenininhas, com chamas pequenas, quando colocadas juntas, elas iluminam mais do que um grande holofote. Pregue o evangelho sempre, usando palavras, se for necessário. Como é que nós pregamos o evangelho sem usar as palavras? Com as nossas atitudes. Um bom dia que a gente dá para a moça do Starbucks, que a gente não sabe o que ela já passou para chegar naquela loja às 7 horas da manhã, com todas as dificuldades. Sei lá quanto que ela teve que deixar filho em casa, ou esse tipo de coisa, saiu deixando criança pequena, e a gente chega, faz uma ordem sem olhar na cara, não dá nem bom dia, paga, não olha na pessoa. Um pequeno gesto disso, um bom dia, um sorriso, a gente pode fazer a diferença na vida de uma pessoa como essa. Uma conversa amigável com uma pessoa do customer service, por exemplo. Porque quando a gente liga para customer service, já é para esculhambar, né? Para avacalhar. E a coitada da pessoa que está nos atendendo, ela não tem culpa nenhuma, porque não foi ela que arrumou toda aquela confusão que nós estamos muito bravos com relação. Mas é ela, coitada, que vai escutar.
Então, se a gente começa uma conversa com uma pessoa dessa, olha, eu sei que você não é a pessoa responsável, eu sei que isso não aconteceu por sua causa, mas infelizmente você é o meu canal de comunicação, então eu queria te dizer isso. Por favor, leve assim, assado. Porque, coitada da pessoa, não tem a culpa. E como a gente está doido para descarregar aquela nossa raiva, aquela nossa angústia em cima de alguém, a coitada é a primeira que recebe. Mas aí nós não estamos sendo luz. Aí nós estamos apagando a nossa luz. Porque isso é contra o valor que o Cristo ensina, do entendimento, da compaixão, do perdão, da resiliência, da resignação. E a gente descarrega um caminhão de melancia em cima da moça que, coitada, é a menos culpada nessa história toda. A gente pode ser luz dando passagem para alguém no trânsito da I4. Talvez na próxima encarnação. Mas, quando a gente chegar na próxima encarnação, ou quando a obra ficar pronta, a gente pode dar passagem para alguém no trânsito da I4 ou alguma coisa assim. Mas, gente, são os pequenos gestos que a gente vai fazendo que vão fazer com que nós sejamos a luz do mundo, exercendo o nosso papel de sal da terra, que é a nossa missão como discípulos do Cristo. Nós não precisamos fazer grandes obras ou termos alguma coisa maravilhosa ou gigantesca. As nossas pequenas atitudes, mesmo porque, o que acontece? Para que nós possamos fazer alguma coisa muito grande, nós precisamos nos preparar para essa coisa muito grande. Então, para que nós possamos nos preparar, são com os pequenos passos, pequenos gestos, pequenos aprendizados, as pequenas coisas, que nós vamos nos candidatar para um dia fazer alguma coisa grande. No estágio em que nós estamos, discípulos ainda, iniciantes nos primeiros anos do aprendizado dos valores cristãos, os nossos pequenos gestos já fazem uma tremenda diferença. E é isso que cabe, e é isso que se resume o papel da missão dos discípulos. Sermos o sal da terra, incorporando os valores do Cristo, porque nós temos os valores, nós somos almas e espíritos imortais com valores e potencial, fazendo com que os nossos pequenos gestos possam espargir a luz das nossas boas ações a todos os cantos e recantos desse mundo. E se nós seguirmos nessa caminhada e nessa toada, nós poderemos chegar ao final dessa existência, ou talvez numa próxima futura, e sejamos dignos de sermos chamados efetivamente aprendizes do Evangelho de Jesus. Por enquanto, nós estamos apenas nessa caminhada. E já que nós falamos tanto dele na noite de hoje, rogamos a ele que venha até nós, nos abençoar, nos iluminar, nos fortalecer e nos consolidar os seus ensinamentos, para que nós possamos chegar ao final dessa existência muito melhor do que quando aqui nós chegamos. Muito obrigado, muita paz.